favoritos ao título, começou o ano voando, né, um elenco maravilhoso, se reforçou, todos nós até elogiamos os reforços, mas aí começou um problema dentro de campo, mas também que já tinha fora de campo, essa parte toda administrativa que estourou aí, essas investigações, que gerou entrevista coletiva do Itaí, do presidente do Wagner, conselho sendo todo mundo pedindo demissão. Aí você vê uma sequência de problemas que aí vê que já começou fora de campo e está dentro de campo. O time não consegue render o seu melhor futebol. Agora, foi um jogo muito disputado. Eu gostei do jogo. O jogo foi bom, né? Os dois times tentando, propondo o jogo, nas suas dificuldades, com as pressões que tem. Foi um bom jogo. Acho que o Cruzeiro... o primeiro tempo mais equilibrado, um pouquinho de vantagem para o São Paulo. Aí o Cuca tira o Hernanes, coloca o Igor Gomes, né, no meio, para dar um pouquinho mais de mobilidade, mais velocidade. O Reinaldo, muito cobrado, acho que fez um bom primeiro tempo, deu um passe maravilhoso para o Pato, domínio do Pato muito bom, faz o gol, né, também estava sendo muito cobrado o desempenho do Pato. E o Cruzeiro, no segundo tempo, acho que cresceu de produção, fez um bom jogo no segundo tempo. As alterações do Mano botando mais juventude, quando ele tira o Thiago Neves e tira o Fred, coloca o Sassá e o David, deu mais velocidade, criou várias chances. O Cruzeiro, assim, acho que pelo segundo tempo até teve mais chances de vencer o jogo, né? Mas um empate que acabou sendo ruim para as duas equipes e a pressão, a cobrança aí por parte da torcida do São Paulo aumentou, né, com esse resultado. Teve essa expulsão aí, o Simon vai comentar, né, do menino que entrou, né, no jogo. Para marcar ele. Para marcar, porque o David, com a velocidade... Que força, né, Zé? Que força. Aí o garoto trocou aí a chance do gol, né, pela expulsão. A torcida até aplaudiu o menino, né, deu força pro garoto. Mas assim, achei o Cruzeiro, principalmente da metade do segundo tempo em diante, melhor no jogo, com mais chances de vencer a partida. Thiago Neves fez um golaço de falta, né? Belíssima cobrança dele. Que tu não quer. E aí o gol do Pato. Gol do Alexandre Pato que abriu o placar. Oswaldo Pascoal, a equipe do São Paulo, protestos no centro de treinamento, confusão entre torcedores do São Paulo do lado de fora do Pacaembu, o time empata com o Cruzeiro e estão pegando no pé do técnico Cuca também, Pascoal. E vaias da torcida ao final da partida, né? Chamando o time de amarelão, já está com a paciência esgotada, time sem vergonha. O time do São Paulo só jogou o primeiro tempo, hein, gente? Isso aí foi a chegada. Essa é a chegada. Olha lá. Olha, sobe o som. Abaixa o som agora. Pedindo respeito com a camisa do São Paulo, né? Abaixa o som. Também eles repetiram essa mesma frase ao final da partida. O São Paulo jogou só o primeiro tempo. Segundo tempo, o Cruzeiro tomou conta do jogo. Como disse o Zinho, aliás, até na segunda parte era para ter vencido a partida. Sim. O time do São Paulo ficou devendo o futebol novamente para a sua torcida. O Hernanes não consegue jogar. O Hernanes jogou o primeiro tempo e voltou para o banco de reservas com a bolsa de gelo na coxa de novo. Olha que confusão, cara. Que confusão na cidade, olha. Torcedores correndo, batalhão de polícia ali. Desculpa, Pascoal, te interrompi, mas a hora que chegar no Edmundo, eu quero que o Edmundo diga o seguinte: quando você estava dentro do ônibus, ali na janelinha, cortininha, abriu um pouquinho da cortina e viu os torcedores xingando e cantando daquele jeito, isso ajudava o time? O Edmundo vai responder já já, se isso ajuda. Vamos lá, Pascoal. Mas ali os caras passaram todos com as janelas, com a cortina fechada, né? Para chegar no estádio do Pacaembu. E lá, naquela outra cena, são imediações do estádio Paulo Machado de Carvalho, bem ali na descida, né? O pessoal acaba se encontrando e arrumando essa confusão. Bom, o São Paulo não fez um bom segundo tempo. São Paulo fez um razoável primeiro tempo, 1-0 com 14 minutos e depois voltou pensando que o jogo estava ganho. E o jogo não é ganho só no primeiro tempo. São Paulo foi mal na etapa complementar. Mal. Não fosse o goleiro do São Paulo teria perdido a partida para o Cruzeiro. São Paulo não teve criatividade, não teve iniciativa. Por que achou de marcar atrás da linha do meio-campo? Mas o time do Cruzeiro empurrou, não empurrou coisa nenhuma. Você pode sair para jogar.
tem o direito de sair para jogar e não de ser encurralado pelo adversário. O São Paulo não responde, o São Paulo não tem... o time do São Paulo não consegue jogar. Não dá para entender. O time do São Paulo faz um primeiro tempo até que legal, mas na etapa complementar o time para de jogar. Acha que já ganhou o jogo e aí vem o Cruzeiro para cima. Poderia ter feito mais do que fez. Acho que o Cruzeiro, se tivesse que sair um vencedor, seria o Cruzeiro, porque o time do São Paulo, para mim, se recusou a jogar futebol, deitou na vitória de 1-0 no primeiro tempo, pensou que já estava resolvido e não estava. O São Paulo continua devendo futebol para a sua torcida. Sou contra a manifestação agressiva. Sou contra, absurdamente contra. Acho que o torcedor de São Paulo pode protestar na arquibancada, não pode agredir ninguém, atirar pedra no ônibus. Isso não tem, para mim, isso não vale. Não vale. Não dá para você pensar dessa forma. Agora, na arquibancada, você achar que o time não está jogando bem, o torcedor tem todo o direito de se manifestar. Edmundo, chega aqui. Conta uma coisa pra gente. Você passou por isso dentro de ônibus. Mostra aqui. Você passou por isso. Delegação chegando e torcedor gritando, xingando e tudo mais. Conta pra mim, qual é a reação dos jogadores dentro do ônibus? De um modo geral, eu sei que cada jogador tem uma reação, a sua inclusive eu conheço bem, mas a maioria, de um modo geral, qual é a reação do torcedor quando é cobrado dessa forma com os torcedores esperando a equipe que não está bem, que todo mundo sabe? A reação é a que a gente viu. Jogadores sem personalidade, né, sem coragem de dar um passe em profundidade, de dar um passe de risco, né? Porque quando você vai botar um companheiro frente a frente com o goleiro adversário, é um passe de risco. Ele pode, se der certo, você se consagra. Como foi se o der passe errado, do Reinaldo pro Pato. Quando pro Reinaldo. Deu certo. Você se consagra. Se dá errado, a torcida vaia. Atrapalha. Claro que atrapalha. Claro que atrapalha. O torcedor, e não dá nem... Eu sou contra as manifestações, mas não dá para criticar o torcedor de São Paulo, não. Não, mas antes do jogo... Não dá para criticar. Sabe por quê? Porque a diretoria, podem gostar da diretoria ou não, mas quem foi o melhor atacante de 2017? Diego Souza. São Paulo foi lá e comprou. Quem foi o melhor de 2018? Pablo. Foi lá e comprou. Vem o Cuca. Quero Pato, quero Tietê, quero... Vitor Bueno. Toma. Aí já tem a molecada da base campeã da Taça São Paulo. Tem uma zaga boa. O goleiro não serve. Depois do Rogério Ceni ninguém servia. Thiago Volpe. Então, quer dizer, o que eu quero dizer assim... Falta o quê? O CT é maravilhoso. O estádio do Morumbi é sensacional. Pagamento em dia. Quer dizer, me deixa meio indignado ver os torcedores terem que ficar atrás de uma grade, não poder ter aproximação com o seu jogador. Isso me deixa indignado. Mas numa situação dessa aí, Edmundo? Não, eu sei, Zinho. Isso me deixa indignado. Mas o torcedor, dessa maneira aí, eu acho que ele tem direito de protestar. Porque está sendo dado tudo aos jogadores. Eu fui jogador de futebol. Tudo que a gente sempre quis é estrutura física. Mas sabia que o alvo maior está sendo a diretoria. Eu acho que está errado, Zinho. Eu acho que está errado. Estão cobrando mais. A diretoria não joga. Mas eles estão cobrando mais no campo. Leco, Raí, aí tem Nenê, Jusilei, Reinaldo. Nenê não joga, Jusilei não joga. É isso aí. Então também... E aí? Mas e o Cuca? Eu gosto do Cuca, acho ele um excelente profissional. Ele veio para resolver o problema do São Paulo e não consegue fazer o time jogar. Mas as foi o menos cobrado pela torcida. As escolhas que ele faz não dão certo. Enfim, quer dizer... Aí é no centro de treinamento esse protesto. Esse é o sábado. Eu sei, Preto, assim, a gente faz assim, muita crítica só ao torcedor. Lá, Edmundo. Zinho, foge do controle. Eu tô indo em cima do que você falou. Eu acho que foge do controle. Pediu o jogador tal, o cara comprou. Você acha que a diretoria do São Paulo não tem culpa? Não, eu acho que tem culpa do que vem fazendo lá de trás. 3 treinadores no ano? De trocar de treinador toda hora, de remontar o time dentro da competição. Isso eu acho que tá errado. Mas em cima do que o Edmundo falou, tipo assim,
Era o treinador. Aí não, o Cuca, tem que ser o Cuca. Aí o cara trouxe o Cuca. Ah, porque tem que... O jogador... Traz o Pato, traz o Hernandes. Traz o Hernandes, trouxe. Eu tô falando do que foi feito.